Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, onde nós estamos estudando uma série de assuntos relacionados ao cristianismo, filosofia e política, tudo incluindo a história como um todo. Hoje estamos dando continuidade ao nosso trabalho e vamos falar sobre um livro muito importante que é O Cristão e a Política. Subtítulo: Como derrotar o comunismo por meio de Cristo. Temos diversos escritores, diversos autores, diversos pesquisadores relacionados a diversos campos do conhecimento, a sociologia, a antropologia, a ciência política, a própria teologia, a filosofia e a história. Todos eles apresentam respostas de como derrotar o comunismo. E uma das respostas que eu mais aprecio e acho correta é justamente essa. Por meio de Cristo, nós podemos derrotar qualquer doutrina enganosa, diabólica, satânica e assim por diante, independentemente se ela nasceu ou não dentro de um sistema religioso. Hoje, então, vamos tentar aqui provocar vocês, suscitando ideias, reflexões, interesse, pensamento sobre essa estratégia, sobre esse problema que nós estamos enfrentando, né, principalmente agora em 2023. Hoje nós temos uma censura altamente aberta que nos impede de expor nosso livre pensamento. Do outro lado, do oposto, do extremo, temos as pessoas que não querem ouvir e se acham vítimas do verdadeiro cristianismo. Então, são diversos detalhes, diversos elementos que a gente precisa amadurecer e perceber que certos frutos não são bons e nem verdadeiros. Então, o cristão e a política é um assunto necessário, eficaz, contínuo, e o fato de esquecermos desse assunto permitiu que uma ideologia, né, de viés religioso e político crescesse no mundo como um todo. Hoje, o cristianismo bíblico, né, e as suas derivações começam a se reerguer, começam a trabalhar a estrutura de uma sociedade que está em ruínas. Então, vamos refletir, vamos pensar, vamos entender todos esses elementos e situações. Então, vamos começar tentando compreender algumas perguntas, né? Umas já a gente já para quem acompanha aqui o canal, para quem acompanha nossos estudos, a leitura dos livros que nós enviamos, essas perguntas sempre continuam, né, para a gente fortalecer o pensamento. Por exemplo, quais são as razões de muitos desejarem quebrar o povo de Deus, destruir o povo de Deus, ou retirar o povo de Deus do processo político? Porque certos posicionamentos não desejam que o pensamento judaico-cristão não seja propagado no meio político ou no processo político. Por que isso acontece? Quais são as razões? Se é que existem razões para isso. Na verdade, não existem razões, né? Porque seria um contrassenso, seria uma contra-realidade. Na verdade, existem boas razões para que o processo político ocorra de uma forma legítima, verdadeira e eficaz, baseada na natureza de Deus. Uma outra pergunta de extrema importância, por exemplo, quais argumentos têm sido utilizados para fazer-nos crer que não podemos participar do debate social? Você vê aí, de vez em quando, na televisão, alguns debates importantes que acontecem, devem acontecer, mas os verdadeiros cristãos, né, os verdadeiros teólogos e filósofos cristãos e historiadores cristãos são retirados de cena. Por que isso acontece? Quais são esses argumentos que impedem esses cristãos de dizerem não ao aborto, não à ideologia de gênero, não ao desarmamento? Você sabe que o desarmamento nunca foi
uma pauta bíblica, é uma pauta socialista e especificamente de Adolf Hitler, do nazismo, o desarmamento. Então, o cristão hoje, o verdadeiro cristão que estuda as ciências humanas e a Bíblia, ele está fora desses debates. O que levou isso a acontecer? E se eles estão indo para esses debates, as televisões, as redes de comunicação não está assim dando o devido mérito às suas concepções, né? Eles estão trocando o pensamento judaico-cristão por meras e vagas e ilusórias ideologias. Por exemplo, recentemente temos o caso de uma mãe que tem uma filha que está doente e todo mundo fecha a porta. Por quê? Obviamente tem outros fatores, né? Mas eu vou dar aqui um exemplo do que eu imagino. Não conheço os detalhes da história, mas estou dando um exemplo para que vocês possam entender, por meio dessa ilustração, que tudo envolve política. Bom ou ruim. Por exemplo, se essa mãe quisesse aderir ao movimento feminista e quisesse fazer a mudança de sexo nessa criança, ela já teria feito isso para pregar a ideologia de gênero. Mas a sua causa necessária não tem nada a ver com movimentos políticos de esquerda, por exemplo. Então, as emissoras estão nem aí. Os órgãos públicos, federais, estaduais, não está nem aí para essa pessoa. Então, realmente, dependendo da margem, do aspecto político que você está, ou você será bem visto, ou mal visto, ou esquecido. Mas, voltemos ao nosso ponto principal, que é como derrotar o comunismo por meio de Cristo. Como derrotar a falsa política por meio de Cristo. Tá bom? Entendam bem nosso sentido. Já falamos aqui que o significado de Estado laico e laicidade. Infelizmente, o comunismo ele não respeita o Estado laico e nem a laicidade. O socialismo não respeita o Estado laico e nem a laicidade de forma nenhuma. Muito menos respeita a democracia. Eles só respeitam, entre aspas, esse respeito é um respeito relativo, tá? Não é um respeito absoluto. Eles só respeitam algo dentro da democracia se eles estão sendo eleitos. Se eles forem excluídos da vida pública, jamais vão aceitar isso. Bem, de uma forma rápida, o Estado laico não possui uma religião oficial. No Estado que nós estamos vivendo, não existe uma religião oficial. Ou seja, existem N religiões que contradizem uma a outra, isso é importante ser dito. Mas o Estado, como um todo, não pode eleger uma religião X, como aconteceu ali na época da Idade Média, com Constantino. Ele ergueu o cristianismo, entre aspas, como a religião oficial do Estado. Isso é ruim, tá? De certa forma, mas isso é um outro ponto que nós podemos depois futuramente falar. Mas no nosso caso, aqui nesse contexto, eu dei um exemplo para que ficasse mais entendido. E o que vem a ser a laicidade? A laicidade é aquilo que não é contrário a qualquer manifestação religiosa. Ou seja, certos partidos criam argumentos, projetos, decretos contra as manifestações religiosas, independentemente se é cristão ou não. Então, o socialismo ele distorce completamente o Estado laico e a laicidade. Então, a verdadeira política não necessariamente deve percorrer o comunismo. Tá? Não deve percorrer o comunismo. Ainda que o socialismo seja aparentemente uma atração muito eficaz em alguns aspectos. Eficaz assim no sentido de enganar o público. Então, quando o socialismo assume a vida pública, a vida política, exatamente na presidência, ou no Estado federal, municipal, enfim, eles tendem a todo momento desassociar, desacreditar, desprender, desvirtuar
eliminar qualquer crença e os valores em termos de fé de um determinado grupo. Mas esse grupo, quando expressa crenças e valores, é um grupo que muitas das vezes é antagônico ao pensamento marxista. Mas se é um grupo religioso, por exemplo, a teologia da libertação é um grupo marxista. Então esse grupo será bem apreciado pela política socialista. Mas se for uma teologia bíblica protestante e assim por diante, esse grupo que expressa crenças e valores será desassociado em relação a certas propagandas, a certos argumentos, e assim as pessoas acabam em um estado de perseguição. Então, nós entendemos que para derrotar o comunismo é preciso transformar o mundo por meio do entendimento, por meio do conhecimento. Mas a ideologia não transforma o mundo. A ideologia destrói o mundo. Então, pergunta a si mesmo, o que foi a União Soviética? Existem pessoas por aí, em diversos cantos do Brasil, né? E, obviamente, existe a desinformação dentro do nível acadêmico. Mas no nível humano, popular, sem ser tão científico, as pessoas não sabem o que foi a União Soviética, o que foi o nazismo, o que é o comunismo exatamente. Então esse livro, ele foi escrito por Nicolas, que é um vereador lá de Belo Horizonte. Ele trabalha muito bem esse livro, tá bom? Bastante interessante. Se baseia em alguns pontos em Olavo de Carvalho e assim por diante. Ele diz o seguinte, o autor do livro, Cristão e a Política. Quando Hitler assumiu o poder da Alemanha e Che Guevara, o de Cuba, eles queimaram diversos livros e literatura da antiga cultura para que esta fosse esquecida e apagada da história. Esse pessoal age dessa forma. Tá? Alguns outros grupos socialistas, eles não necessariamente queimam livros. Eles distorcem as palavras, modificam o sentido, dissecam a semântica e modificam diversas linguagens do português, de um determinado idioma original. E assim, por meio da linguística, eles manipulam a psicologia humana para se perpetuarem em um poder democrático. Então, antigamente eles faziam, matavam, estupravam, prendiam, torturavam, queimavam os livros, né? Mas hoje em dia eles estão reeditando os livros, modificando a Constituição pouco a pouco. E muitos estão cegamente não querendo enxergar e nem entender. Então, um dos passos que nós vemos nessa doutrina da falsa política, que é o socialismo, é que dentro das escolas e diversos outros locais espalhados pelo mundo, em especial no Brasil, muitos ensinam que religião e política não devem caminhar junto. São coisas separadas. Mas eu quero dizer aqui nesse conteúdo, nesse vídeo, que na verdade socialismo e comunismo, nazismo, fascismo, eles não devem andar nem com a religião e nem com a política. Mas a religião deve andar com a política. Entendeu aí? Então, quando nós percebemos assim, a pessoa diz assim, é ruim a religião e a política estarem juntas. Né? Existem até coisas, temas que caem no Enem, no vestibular, assim por diante. Mas pense bem, veja só. Na sua sociedade, nós temos temas importantes que mexem com a ética, com a moral, com o que eu acho que é certo e que é errado. Por exemplo, a nossa sociedade diz assim, é possível matar ou não uma criança no ventre de uma mãe? Quais as razões? Por que isso deve acontecer? Nós sabemos que o movimento gay, né, ele nasceu, teoricamente, para destruir a natureza humana, né, e nutrir ódio pelo verdadeiro evangelho. Essa é
a finalidade e o objetivo do movimento gay, né? Destruir a natureza humana, homem e mulher, por meio do feminismo e assim por diante, e atacar a doutrina do evangelho. Então, novamente temos aí que o socialismo, o comunismo, ou o nazismo, o fascismo, ele não respeita o Estado laico, nem a laicidade, muito menos as manifestações religiosas. Bem, eles ganharam força atualmente porque os cristãos deixaram de estudar, deixaram de crescer culturalmente. Preferiram ficar buscando dons espirituais. Não que isso seja errado, mas há uma necessidade também de manifestar as crenças dentro da cultura. Foi isso que deu origem ao Ocidente. Então, a consequência de não estabelecer novamente as bases que deram origem ao Ocidente leva cerca de 70% dos jovens a abandonar a fé. Isso acontece porque a alma humana deixou de buscar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento do bem, né? O conhecimento da beleza, do belo, né? Da verdade, e preferiu sugar as ideologias que são ilusões humanas. Veja bem, hoje as crianças de 12, 13, 14, 15, 10 anos, por exemplo, sabem mais sobre como fazer sexo do que saber sobre quem é Deus. A causa disso aí é política, é a causa do feminismo, é a causa da ideologia de gênero. Tem uma frase de um pregador do evangelho que diz o seguinte, que vai contrariar esse pensamento de que religião e política não caminham junto. O que não deve caminhar junto é socialismo, comunismo com política. Não deve caminhar junto. Mas religião, Bíblia e política devem caminhar junto. Esse pensador disse o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Então, o resultado das eleições, o resultado de muitas coisas abomináveis, irracionais, injustas acontecem porque as pessoas não estão preparadas, não estão sendo nutridas, não estão buscando conhecimento, não estão se preparando para ter um debate verdadeiro, um debate de ideias, um debate acadêmico, um debate filosófico, um debate histórico, honesto, saudável. E dessa forma, por não terem pessoas capacitadas dentro do meio cultural, os geradores continuam aí tirando maior onda com o mundo. E os falsos profetas pregando falsas profecias. E as pessoas vão atrás disso. Então é interessante tudo isso. Não sei se vocês estão conseguindo perceber esse ponto. Bem, quando você vai para a teologia do apóstolo Paulo, ele afirma o seguinte, que precisamos ficar preparados, fazer uma apologética para continuar crendo, permanecer crendo e também para ter a habilidade de lutar contra as astutas ciladas do diabo, que são ideias, doutrinas, ações de diversos níveis. Bem, o objetivo do livro O Cristão e a Política nada mais é do que fazer com que um leitor compreenda que nós estamos numa guerra cultural. Para quem já conhece o falecido filósofo e escritor Olavo de Carvalho, ele diz exatamente isso em todas as suas páginas, em todos os seus escritos. Nós estamos em uma guerra cultural, tá certo? E isso é um fato. Estamos finalizando, mas precisamos entender bem no que consiste a teoria marxista. Temos enviado para vocês cerca de 38 vídeos sobre o marxismo clássico. Vídeo cheio de detalhes, cheio de informações. Mas esse vídeo aqui vai complementar também alguns dados que nós já enviamos. E alguém pergunta a você, tá certo, você critica o socialismo, você critica o nazismo, você critica a esquerda, certo? Mas você sabe por que
no que consiste a doutrina, a teoria marxista, muitos não sabem. E muitos que seguem o socialismo não têm ideia do que consiste a própria teoria socialista. Então, a maioria são enganados, outros são vítimas e assim por diante. Bem, respondendo a pergunta. No manifesto do Partido Comunista, você vê a apresentação no que consiste a teoria marxista. Consiste no seguinte: abolição da família, abolição da propriedade privada e abolição da religião. Isso é o que consiste, é o corpo, a alma e o espírito do comunismo. Você não pode ter um socialismo sem esses elementos. Tem que ter, no mínimo, esses 3 elementos. Corpo, alma e espírito, que é a abolição da família, a abolição da propriedade privada e a abolição da religião. Sem isso, não é um verdadeiro socialismo, é apenas um falso, uma falsa apresentação. Né? Bem, e sobre quais fundamentos se baseia a família tradicional ou a burguesa? O marxista, para defender a sua teoria marxista, ele diz assim: sobre quais fundamentos a família tradicional, para ele, não é a família tradicional, ele diz não, é a família burguesa. Então ele já vai colocando na sua própria pergunta a própria ideologia dele. Dentro da pergunta que ele está querendo responder, ele coloca a própria ideologia dele. E dessa forma fica mais fácil ele nos induzir, nos enganar, porque se ele coloca a sua própria ideologia na pergunta, você vai ter que responder de acordo com a ideologia dele. Ele não quer saber da realidade, ele quer a ideologia, porque a realidade não tem nada a ver com ele. Para o marxista, a família, seja ela tradicional ou na linguagem marxista, a família burguesa, consiste, se fundamenta no seguinte: sobre o capital, sobre o proveito privado, propriedade privada, né? Ou proveito privado, e existe somente na burguesia. Isso não é real, isso não é verdadeiro, isso não é verdade. Isso é uma falsa ideia errada. Isso é tanto a pergunta quanto a resposta marxista é uma ideologia, não é uma realidade. Então, temos uma outra pergunta que nós podemos fazer para tentar assim consertar uma falsa pergunta que dá origem a uma ideologia falsa também. Por exemplo, quem instituiu a família? O marxista diz que foi a burguesia, que foi o capital, que foi o capitalismo, né? Mas quem realmente instituiu a família? Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 27 e verso 28, você vai ver que quem instituiu a família foi Deus. E para um socialista de verdade é uma bomba. Ele vai cometer um suicídio psicológico, um suicídio emocional. Porque o socialista de verdade não acredita em Deus. Então, para ele explicar a origem da família, ele diz que é a burguesia. Eles excluem Deus porque eles são ateus. Tá? Mas a bem da verdade é que a família foi e é uma instituição divina. Ou seja, o conceito, o termo, o significado de família, a origem dessa formação social é bíblico e não necessariamente de uma ordem econômica, política burguesa. Logo, a família, seja ela cristã ou não, mas tem que ser homem e mulher, não é uma construção ideológica da mente humana, mas bíblica. Então, dessa forma, a teoria de Marx tenta fazer crer que é possível destruir tudo que é proveito privado. Isso inclui a própria família, que eles dizem que é burguesa, e também as empresas. Na mente de Marx, do marxismo ou da nova ordem mundial, tudo seria resolvido por meio de uma revolução de força física, onde os trabalhadores iriam matar os seus exploradores. Mas no marxismo, a partir desse ponto, eles tentam criar uma sociedade fictícia
que eles chamam de sociedade perfeita. Ou seja, Marx coloca no homem e para o homem a capacidade de criar um novo céu e uma nova terra. Abre aspas. Supostamente eles vão criar primeiramente um jardim, fecha aspas. Ou seja, esse homem, no marxismo, na sua origem, era o trabalhador. Hoje são qualquer grupos étnicos, de gênero, bandidos, criminosos, são qualquer grupos religiosos que servem a essa causa. Então houve uma mudança de classe, que eram os trabalhadores, agora são outros grupos, os grupos dos excluídos, por exemplo. Mas temos um pensador político chamado Russell Kirk. Ele escreveu um livro chamado A Política da Prudência. Diz que nesse livro você vai encontrar o seguinte: vamos dizer assim, uma refutação à teoria de Marx, né? Porque diz que no homem e para o homem é possível criar uma sociedade perfeita. Mas Russell Kirk disse que não. Diz que um ser imperfeito, a teologia cristã diz que nós somos imperfeitos, tá? Então, assim, um ser imperfeito não tem condições de criar algo perfeito. Ponto. Isso é fato. Por mais que o cristão faça o seu dever, tente fazer o bem, tente fazer o que a Bíblia diz, etc., de forma nenhuma a sociedade que ele for construir será perfeita. Porque se ele for para essa perfeição, ele vai ter que acabar com a ideia de Deus e criar uma ideologia. Então, é impossível isso. Bem, a doutrina socialista, como um todo, atrai várias pessoas, principalmente as excluídas da sociedade, para uma falsa propaganda de um falso paraíso ilusório. A verdade é que o marxismo e toda a sua variante, que são várias variantes, mas todas elas têm algo em comum, uma corrente que une elas. E essas variantes criaram, na verdade, o inferno na Terra. Bem, esse inferno na Terra será aqui mostrado a vocês como um fato, um exemplo a ser lembrado e relembrado. Por exemplo, a história do evangelista romeno chamado Richard Van Brande. Em sua autobiografia intitulada no livro chamado Torturados por Amor a Cristo, Richard relata as torturas que sofreu em um país comunista, o comunismo soviético. Richard passou por espancamentos, ridicularização, queimaduras e congelamento, lavagem cerebral e agressões. E o pior de tudo, a sua liberdade foi apagada. Richard disse que ficou em uma espécie de caixa de pregos e giletes. E assim seu corpo era cortado, né? Outros cristãos eram congelados e retirados para não morrerem e depois colocavam novamente eles no congelador. Richard transcreve o seguinte: derrotar o comunismo por meio do espírito amoroso de Cristo. Preso na solitária, não conseguimos orar como antes. Nossa fome era inimaginável. Havíamos sido depostos até ficarmos como idiotas. Éramos só peles e osso. A oração do Senhor era longa demais para nós. Não conseguíamos nos concentrar o suficiente para dizê-la. Minha única oração repetida outra vez era: Jesus, eu te amo. Então esse é um testemunho de uma pessoa que viveu. Existem outros testemunhos. Outros centenas de testemunhos de pessoas que sobreviveram à tirania, ao Estado totalitário comunista. Então, isso aí é um fato que deve ser aí recordado, tá? Para a gente se prevenir. Por fim, seria possível ser cristão e comunista diante de tudo isso?
A resposta é exatamente não. Não é possível ser cristão e comunista. Ou a pessoa está com problema mental, ou a pessoa não sabe nada do cristianismo, ou não sabe nada do comunismo. E ainda que soubesse, ele deve estar ganhando algo por isso, para fazer uma ideologia. Porque um cristão que é comunista é apenas uma ideologia, não é realidade. Por fim, em nenhum canto da Bíblia você vai encontrar a base no que consiste o marxismo. Por exemplo, se um cara que diz que é cristão e comunista, como é que pode dizer na Bíblia que ele é contra a família, que ele é contra a propriedade privada e ele é contra o próprio Deus? Não tem como dizer isso. É um contrassenso, é uma contradição inimaginável. Então, terminamos esse pequeno estudo. Iremos retornar em breve para aprofundar o conteúdo. E se eu não me engano, nós vamos falar da escola de Frankfurt, tá bom? Então, nos ajuda aí, deixe o seu recado, seu comentário. Bons estudos, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Até breve. O cristão e a política, como derrotar o comunismo por meio de Cristo. Um tema necessário e importante.